De volta com a nossa carta Sete de Espadas e agora nós vamos para a mitologia. Então, a carta Sete de Espadas retrata Orestes oculto em seu manto, dirigindo-se sorrateiramente para o palácio de Argos. Em seus braços, ele carrega sete espadas. A rua é escura e a entrada do palácio é negra e sinistra. Ao longe, além do palácio, uma fina lua crescente brilha no céu escuro sobre picos nevados. O sete de espadas representa a aplicação da energia de maneira cautelosa, astuta e diplomática para conseguir o objetivo desejado. Aqui a mensagem é cérebro em vez de força. E a vida pode exigir que o indivíduo desenvolva malícia, sagacidade e esperteza. A sua volta sorrateira para Argos é motivada pela violência, pois, obedecendo à vontade do radiante Deus Sol, ele está por cometer um matricídio. Orestes não pode entrar em Argos com toda a pompa e glória, pois a mãe dele e seu amante o aprisionariam e provavelmente o matariam, o que o impedira de cumprir a vontade, o que impediria, né, de cumprir a vontade do Deus Sol. Portanto, ele deve controlar a sua personalidade. No sentido divinatório, o sete de espadas anuncia um período no qual é necessário usar astúcia, tato, diplomacia e esperteza, em vez de usar força e imposição para alcançar os nossos objetivos. Isso pode provocar um sentimento desconfortável de falsidade, mas pode ser exigido pela própria vida. Então, sempre que há uma guerra, né, há estratégias como essas de entrar de fininho, de fazer algo sem o conhecimento, não com toda a pompa, sem o conhecimento ali das pessoas, porque o amante da mãe já estava no trono, por exemplo, e já imperaram no lugar do pai, mas o herdeiro, pela lei ali antiga, era o menino. Então, ela manda ele para longe, para não perceber o que ela fez, e quando ele volta, ele entende muito bem o que está acontecendo, né? E para que ele tome conta do reino, ele vai precisar entrar em guerra com a própria mãe e depor aí o amante dela e também fazer com que a lei seja cumprida, né? Então, para isso, ele tem que bolar um plano às escuras para conseguir alcançar o resultado desejado. Veja que as duas cartas, elas são as duas últimas, né? O mitológico e a do Waite, elas têm uma visão um pouco diferente, mas a atitude é a mesma, tá? O Orestes, ele tem o porquê que ele está fazendo isso. Ele tem uma motivação e não teria outro jeito. Já esse outro personagem aqui, ele está agindo por medo. Então, não que ambos não estejam agindo por medo, né? Mas o Orestes tem uma missão de vida, ele tem a lei, ele tem as coisas para ele cumprir, a ordem, né? Para que o reino volte ao normal. Né? Já esse outro personagem, eu não sei o que ele seria. Né? Se realmente se ele tiver no território inimigo fazendo isso por uma boa causa, beleza. Mas ele tem que ser muito astuto, né? Ele tem que agir na surdina e com rapidez para se salvar. Mas se a pessoa estiver fazendo isso pelos motivos errados, né, só pensando em si mesmo, a tendência é que as coisas deem muito errado e que a pessoa se dê mal, né? Então depende. Aqui a ótica dessa carta é olhar, depende do ponto de vista.
Depende das motivações, depende do porquê, qual a consequência final. Então, teria que olhar primeiro a consequência para depois ver, né, e as motivações, se está agindo por ética, por princípios, por valores. Não estou, então já sabe que não é uma boa ideia. Mas já saiu muitas vezes essa carta para a pessoa parar de brigar, ser mais ética, ser mais diplomática, para inclusive sair de fininho naquela situação, naquele momento, senão ia ser muito pior. Por quê? As demais cartas lá na frente mostravam coisas muito ruins. Então, o melhor era recuar. Lembra que estratégia de guerra é assim que funciona. Tem hora que você avança, tem hora que você recua, para você pensar melhor e agir de uma maneira mais coerente. Certo? Voltamos na próxima aula.